Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. Um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar por mais uma manhã a palavra do Senhor que muda, que transforma as vidas e que nos dá esperança e nos energiza, né? Já nesse começo de semana, para que possamos fazer a vontade de Deus e termos a sensibilidade, né, de ouvir a sua voz. Para você que tem interesse em acompanhar as nossas lives, a próxima será na quarta-feira, então não teremos amanhã, tá bom? Se você quiser nos acompanhar na leitura, vamos fazer uma reflexão com base em apenas dois versículos. Lucas capítulo 1, versículos 67 e 66. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Nós chamamos essa salvação de poderosa e plena, e eu queria falar um pouco com você sobre isso. É uma poderosa salvação, se nós analisarmos, não é? E aplicarmos o nosso coração e entender esse caminho, esse percurso de Jesus Cristo, não é? Do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nós vemos o quanto o Senhor batalhou por nós, o quanto o Senhor entregou, né? O quanto de si foi entregue para que eu e você pudéssemos ser salvos e tivéssemos, né, plena restauração perante os olhos de Deus, né? Então, a nossa salvação começa exatamente com o nascimento de Jesus, como bem sabemos. Esse Filho, né, que se nos deu, né, aquele que quando nasceu já tinha o governo sobre os seus ombros, como disse Isaías, né? O Deus forte, o conselheiro maravilhoso, o Pai da eternidade e esse príncipe da paz, porque ele é o príncipe que pacifica os nossos corações. Veja que o mundo, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, permanece ainda belicoso, beligerante e com muitas guerras, né? Com muitos desentendimentos entre os homens da mesma forma. Mas ele é o príncipe da paz porque ele primeiro pacifica os corações. Ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Então, um dos legados de Jesus Cristo é a sua paz, a paz que o mundo não pode receber. Foi essa a instrução que ele deu aos discípulos. Então, começa em cada um de nós, quando podemos dizer que temos paz com Deus, né? Aquela intriga inicial, começada pela narrativa de Gênesis, em Adão, é cessada quando Jesus Cristo diz: Tetelestai, está consumado. Agora vocês são filhos e filhas de Deus, porque o preço já foi pago, né? Tudo já foi quitado e agora não devemos mais no reino espiritual, porque o Senhor nos promoveu uma plena e poderosa salvação, como disse Zacarias. É plena porque houve a encarnação do Verbo. Isso é maravilhoso, porque o Senhor ele não viu a história humana do lado de fora. Então, e nem foi uma aparição repentina de Jesus Cristo, como uma luz, como um espírito na terra para salvar o homem. Na verdade, ele quis se envolver de uma maneira muito íntima, né, com o homem. O homem na sua miséria, na sua decadência, né, moral e física também, porque ele veio também curar os enfermos no seu tempo, né, e ainda hoje faz isso. Então o homem, Deus viu o homem na sua dor, na sua miséria, na sua decadência física e moral e se intrometeu na nossa história para nos salvar. E a encarnação do Verbo é esse Deus conosco, né? O Deus Emanuel. Está escrito lá em Gálatas que Jesus Cristo nascido de mulher, não é? E submetido à lei, nascido sob a lei, sob as mesmas regras, não é? De imposição, né, do correto, estava também sobre ele. Então ele não estava, Jesus Cristo, acima da lei. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que, porque ele estava sob a lei, ele cumpriu a lei, uma coisa que nunca na história ninguém conseguiu fazer, e fez isso em nosso lugar, né? Está escrito que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E por que ele se compadece das nossas fraquezas? Ora, por uma questão, inclusive, de empatia. Por isso que ele se compadece de nós, inclusive nas nossas tentações.
Porque em tudo o que o homem é tentado, Jesus Cristo também foi tentado. Dizer que Jesus Cristo não foi tentado é uma heresia e não o contrário. Então Jesus Cristo experimentou todas as tentações, isso está registrado no livro de Hebreus. Então ele recebeu, né, toda essa pressão sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vida, sobre a sua história, e é exatamente por isso, porque ele conhece como é viver, né, nesta terra, neste chão, que ele é capaz de identificar, né, as nossas fraquezas, as nossas angústias, tudo que nos pressiona, né, tudo que nos empurra em direção, não é, ao erro, mas o Senhor sabe e Ele nos socorre. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né, que Ele é aquele que vai nos dar o livramento. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Então toda tentação que nós sofremos, ela não é num nível que vai acima das nossas forças. Mas, juntamente com a tentação, diz a palavra de Deus, Ele nos proverá o livramento, nos proverá o escape, de sorte que possamos suportar a tentação. Então, a resistência à tentação, não é? A fuga dela é também uma operação da graça de Deus, que nos permite, nos cria, não é, as condições necessárias para que possamos ficar em pé diante das pressões da vida. Isso tudo porque Jesus Cristo, Ele encarnou, Ele é o Verbo que se fez carne. É alguém que quis realmente se envolver com a história humana. Então, a dor humana, não é, em seus vários níveis, ela não é desconhecida do Senhor. Não é? Ele não é alguém que simplesmente do alto do seu trono viu o sofrimento humano. Na verdade, Ele viveu o sofrimento humano. O sofrimento físico, como nós sabemos, porque Ele foi supliciado na cruz. O sofrimento também moral é uma coisa que, penso eu, não é objeto de muita reflexão, mas se você não entender Jesus Cristo como alguém que sofreu também do ponto de vista moral, você também está desumanizando Jesus Cristo, o que também seria uma incorreção bíblica muito grande, né? Já que Ele é completamente humano, mas sem pecado. Então Ele sofreu a dor, por exemplo, de ser execrado publicamente. Será que isso não doeu na alma de Jesus Cristo? Né? Quando Ele era agredido, quando Ele recebia, por exemplo, socos, né? e era esbofeteado, né? Ser esbofeteado, como sabemos, a dor é muito mais moral do que física, não é verdade? Então Ele sofreu isso quando os soldados, né, vendaram seus olhos e diziam: profetiza quem foi que bateu em você, quem foi que esbofeteou você. A dor moral, não é? A dor moral e sentimental de ver, né, mesmo sabendo que existia profecia nesse sentido e que Ele já antevia essa traição, mas ser traído por um amigo é algo sempre doloroso, e Jesus Cristo viveu isso, né? Já no cenáculo Ele dizia, né, e se cumpriu a profecia: aquele que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Lembrando que Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele lavou os pés de todos os discípulos, não foi só apenas de 11, mas desse 12º traidor. E aí, em seguida, naquela mesma noite, Ele entregou Jesus Cristo às autoridades, né, e identificou Jesus com um beijo, né, um beijo de traição. Enfim, Jesus Cristo, Ele como ser humano, né, com a mesma estrutura biológica, fisiológica sua, né, e minha, Ele entrou na nossa história com o objetivo de nos salvar, porque é uma plena e poderosa salvação. Era necessário que um homem, e não um espírito, né, não uma aparição do além, mas um homem nascido de mulher, submetido à lei, entrasse na história para nos proporcionar salvação e que tivesse simpatia pela dor humana. E Jesus Cristo tem, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se você ler os evangelhos, você vai verificar que muitas das curas de Jesus Cristo, e na verdade todas elas, né, Ele agia movido de íntima compaixão. Existe registro, né, dos evangelistas nesse sentido. E Jesus ficou padecendo. E Jesus, movido de íntima compaixão, né, tocou o leproso. Né? Ele tocou o esquife quanto a mulher, a mãe, a viúva de Naim, que perdeu o seu único filho. Jesus
movido de íntima compaixão, né? E com muita dó da mulher, ele agiu e livrou aquela mulher da dor do luto. Enfim, Jesus Cristo agia movido pelo seu próprio amor, porque é o que ele é em essência. Glória a Deus por isso. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É uma plena e poderosa salvação. É uma plena e poderosa salvação também porque Jesus Cristo enfrentou a morte. A morte, na verdade, é talvez o ponto central, né, do Evangelho de Jesus Cristo, porque aí a sua missão é cumprida no sentido de carregar as iniquidades do homem, como está escrito em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a cura vem por meio da dor de Jesus Cristo, pelo carregamento das nossas iniquidades, das nossas misérias, né? das nossas fraquezas, né? De tudo que era, né? Mortal, né? Do carregamento, na verdade, da nossa dívida, da cédula de dívida que era contra nós, que ele quitou, e o pagamento, né? E a moeda de troca pela nossa dívida, pela nossa iniquidade, e havia um preço, e esse preço era impagável, como você sabe, foi o seu próprio corpo oferecido, porque ele é aquele que é a própria oferta. Ele se ofertou. E qual é a oferta? Ele mesmo é a oferta. Glória a Deus por isso. E a sua morte, ela fecha num ciclo de ligação ao pecado que nós tínhamos antes. Isso é muito importante. Porque ao mesmo tempo em que ele carrega as nossas iniquidades, ele também carrega sobre si o nosso velho homem, que é uma das nossas ênfases na comunidade. Então ele nos dá um novo coração e um novo espírito. E como isso é possível? Nos dá um novo coração e um novo espírito. Ora, quando o velho é demolido, quando o Senhor faz uma nova criatura. E ele faz isso porque ele levou sobre si, não é, o nosso velho homem. Está escrito. Não é? Estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é? A confissão vitoriosa dessa palavra de que eu não agora sou a mesma pessoa, de que o meu passado agora não pode influir no meu jeito de ser agora, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Quem está em Cristo é nova criatura. Não é? E agora você é nova criação. Você foi refeito pelas mãos do Pai. Isso é maravilhoso. Isso é proporcionado pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? Pela validade da sua morte. Um dia desse a minha esposa viu uma entrevista de um artista, de um comediante, né? E ele é uma pessoa bem politizada e bem formada, mas ele, pelo que eu entendi, realmente ele não é uma pessoa que crê, mas ele falou que admira muito Jesus Cristo, né? Mas ele nunca entendeu, e pelo menos ele falou que nunca ninguém explicou para ele qual foi a utilidade da morte de Jesus. Porque ele entende, com certeza, sobre a validade, né, da vida de Jesus Cristo, do seu exemplo, né, mesmo para quem não crê. Mas a sua morte, qual o sentido disso? E eu acho engraçado nunca ninguém ter explicado isso para ele, né? Nunca ter aparecido alguém para falar qual a função, né, da morte de Jesus Cristo. Por que ele morreu? Né? Parece algo inútil, né, aos olhos de quem não compreende ainda o Evangelho da Graça. Porque se ele morreu, ou seja, houve abreviou, né, foi abreviada a sua vida na Terra, consequentemente menos história com exemplos positivos sobre Jesus, né? Mas na verdade, isso primeiro, mesmo para quem não crê, né, você tem qualquer pessoa que teve uma influência, deixou um legado, né, no exemplo, nas palavras, no ensino, e se a pessoa ela é coerente com as suas palavras, com o seu ensino, com o exemplo em vida, né, morrer pelo exemplo, morrer por sua coerência, na verdade apenas reforça tudo que você falou, tudo que você viveu, né? Martin Luther King foi assassinado, né? E exatamente pelo fato de ser alguém que defendia, né, e tinha como bandeira o fim, né, do apartheid racial que existia nos anos 60 ainda nos Estados Unidos, né? Ou seja, a sua morte, né, ela foi, na verdade, uma maneira de autenticar todo o resto da sua vida, né?
e com maior razão Jesus Cristo. Isso apenas tratando no campo simplesmente do Jesus Cristo histórico, sem falar do efeito salvífico, né, da sua entrega. Então Jesus Cristo ele morreu exatamente pelo fato de não fazer concessões, exatamente pelo fato de enfrentar um sistema religioso que não admitia alguém que vivesse como ele viveu, né, de falar como ele falou. O próprio Pilatos, ele reconheceu que Jesus Cristo foi entregue por inveja, né? Ele reconhecia a inveja nos opositores de Jesus Cristo, né? Os seus próprios algozes, né, não tinham Jesus Cristo, não tinham nenhuma simpatia por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era visto como um rival de maior qualidade, né? Então Jesus Cristo ele morreu exatamente pelo fato de ser coerente, porque ele não fez nenhum conchavo, né, com os poderes políticos e religiosos do seu tempo. Mas mais que isso, o mais importante sobre a morte de Jesus, né, a sua importância, é o fato de ele carregar os nossos pecados e é o fato de ele nos proporcionar uma nova vida, ou seja, em que a minha velha natureza não manda mais, não dita mais as regras. Eu sou falho, nós somos imperfeitos e continuaremos sendo, por isso estamos em processo, né, de aperfeiçoamento, e o nome disso é santificação. Mas apesar disso, nós temos uma base segura, né, que é o renascimento espiritual, que é a nossa regeneração, nós cremos. E isso foi proporcionado pela morte de Jesus Cristo. Então não foi algo inútil, foi algo, na verdade, que compõe, né, o centro do Evangelho do Senhor Jesus. E Jesus Cristo ele não foi, é bom registrar, vítima de um sistema, porque na verdade ele se entregou. Jesus Cristo fala que, Pai, agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, mas precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome, como ele fala no Evangelho de João. Então ele dizia, a minha alma está angustiada, não é? Isso para mim traz muito sofrimento, mas o que eu vou falar? Pai, eu não quero mais cumprir a missão? Não, precisamente para esta hora é que eu vim. Por isso que Jesus Cristo diz também que a minha vida ninguém toma de mim, eu espontaneamente a dou. Então, nós devemos enxergar a morte de Jesus Cristo não como um plano que não deu certo, né? Foi pego, né? Foi mal planejado, olha, pegaram Jesus Cristo e terminou a missão. Não, na verdade ele caminhou para isso, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas um Cordeiro que vai até o matadouro, né? Alguém que vai, que se entrega. Tanto é verdade que você não vê em Jesus Cristo, quando ele foi preso, nenhum esforço, inclusive argumentativo, né, para falar sobre a sua inocência, para detrair, né, os seus inimigos, né, para desqualificar as acusações contra ele de uma maneira... Ele fica calado, inclusive traz um espanto, né, por parte de Pilatos, né, que foi a autoridade romana que chancelou, né, no final das contas, por pressão popular, a morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo ela nos dá a esperança de ter uma vida diferente, né? De romper com o passado, de ter um novo caráter, um novo coração, de ser refeito pelas mãos do Senhor. E a poderosa salvação, plena e poderosa salvação, porque Jesus Cristo ressuscitou, né? E a ressurreição, ela acaba diferenciando, né, de uma maneira radical a própria crucificação, porque a crucificação ela foi um tipo de penalidade amplamente utilizado, né, na antiguidade, naquela época, pelos romanos. Mas só Jesus Cristo ressuscitou, só Jesus Cristo deixou o túmulo vazio, né, e todos os seus discípulos, né, alegaram a sua ressurreição. E alegaram a sua ressurreição, é importante registrar, sob ameaça de morte, né, sob muita pressão. Então, cremos nós, ninguém sustentaria, não é, um embuste, não é, uma história fantasiosa se não fosse verdade. Não é? Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala isso. Eu e mais 500 irmãos, 400 irmãos, que ele fala, fomos testemunhas, né? Foram testemunhas oculares
da ressurreição de Jesus Cristo. Eu, como nascido fora de tempo, já vi Jesus Cristo já glorificado, né? Ele teve essa experiência de ver também Jesus Cristo, né? E ir ao terceiro céu. Mas existem ainda pessoas que vivem hoje e que são daquela época da crucificação de Jesus Cristo e viram quando Jesus Cristo ressuscitou, né? Então ele é aquele que vai além da morte, porque a morte não poderia prendê-lo, já que ele não tinha pecado, né? Sendo a morte a penalidade, né, espiritual pelo erro humano, pelo pecado, não sendo Jesus Cristo um pecador, né, consequentemente essa morte não poderia segurá-lo por muito tempo, e ele ressuscitou segundo as Escrituras, né? E isso nos dá o direito de termos esperança, de entendermos que a nossa vida ela não tem um limite do aqui e agora. Isso é muito importante, porque a salvação é algo que podemos desfrutar agora e não como bem futuro, né? É uma promessa para hoje. Então, quando nós realmente nos sentimos já do lado de dentro do reino de Deus, entendendo que já fomos salvos, isso não é arrogância não, isso é acreditar no poder remidor do sangue de Jesus Cristo, é acreditar na promessa que já foi feita, né? Quem crê em mim tem, né, a vida eterna. Então, como o preço foi pago cabalmente, nós temos a certeza de que fomos incluídos sim como filhos e filhas de Deus e podemos descansar o nosso coração, porque Ele ressuscitou. Então há esperança, não é? A morte não tem a última palavra, ela não vai colocar um ponto final na nossa história, né? Nós continuamos. Isso é muito importante porque a percepção dessa salvação, né, que vai além da morte. Porque lá ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, havia dentre, né, as heresias e situações delicadas que Paulo tratava com a igreja de Corinto, né, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática em vários sentidos, e um dos problemas que havia ali era uma desconfiança, né, e um descrédito que se dava à ideia de ressurreição. Então alguns não acreditavam na ressurreição ou acreditavam que ela já aconteceu, né? E aí Paulo vai falar, olha, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que ele está falando? Quem não crê na ressurreição, quem não crê no porvir por meio de Jesus Cristo, na verdade, o que lhe resta é uma vida de hedonismo. Como você sabe, né? O hedonismo é exatamente isso, né? Aproveite agora, o que existe, né, é o que está diante dos seus olhos. Então tem uma vida onde você busca prazer e alegria aqui nessa terra, porque depois disso nada existe, só o vazio e a escuridão. Ele fala, esse é o jeito de viver de quem não tem esperança. E isso é o que a filosofia que, mesmo que alguém não dê o nome, né, de hedonismo, mas é o que as pessoas vivem, né? É o aqui e agora e vamos aproveitar. É claro que existe um limite, não é, temporal da nossa vida e nós devemos fazer o que tem que ser feito agora, segundo as nossas forças, conforme está escrito em Provérbios, né? Tudo o que você deve fazer, faz-o conforme a tua força, porque no além não existe obra nenhuma. Então isso é importante. Agora, o que não pode acontecer é sermos movidos por uma ausência de esperança. Muitas pessoas vivem isso. Porque como o que existe depois da morte é o incerto, é o vazio, né? O não ser, né? Então o que me resta agora é viver ao máximo agora, inclusive, né, de uma maneira autodestrutiva, como alguns vivem, né? E isso é muito ruim, gente, porque traz na vida, deixa a vida ausente de sentido, né? Isso é algo muito triste, né, e lamentável. Nós que cremos na ressurreição, cremos que nós podemos ter paz nesse mundo, podemos gozar das coisas boas da vida ilícitas, né? Sem o desespero de que amanhã vai acabar e agora, né, tudo que me resta é isso que está aqui dentro dos meus olhos, o aqui e agora, né? Isso se chama hedonismo, né? E nós não somos movidos assim, nós somos movidos por um sentimento de continuidade, né, de eternidade, de saber que eu vivo agora, mas continuarei com o Senhor, porque nada vai nos separar do amor de Deus. Se Ele se entregou por mim, se Ele quis que eu vivesse, se Ele me gerou, não é? Ele vai fazer com que eu viva e viva para sempre com Ele, não é? Sempre com Ele, porque o céu só merece o nome de céu porque Jesus Cristo está lá, porque estaremos com Ele ao lado
dele, não é verdade? Mais que um lugar, né? O céu precisa ser a presença de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então ele nos proporcionou uma plena e poderosa salvação por sua encarnação, por sua morte, por sua ressurreição. Desfrute disso em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te dê e dê a mim também, né, a paz que excede todo o entendimento e a esperança de que temos um Salvador, né, que nos salva dos nossos medos, das nossas angústias e que nos dá sentido para viver. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus.